Bíblia, a Bíblia diz que a gente é do diabo. Não, que isso? Calma, eu vou te explicar. Olá pessoal, eu sou o Luiz da Natália. Olá pessoal, eu sou a Natália do Luiz. Então, amor, que história é essa? Então, na verdade o que a palavra diz, lá em João 8,44, fala assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Mas ali tinha um contexto de que Jesus estava falando para aqueles que não o aceitavam e não aceitavam o ministério da reconciliação, que é o tema que nós vamos falar hoje. Então vamos falar sobre reconciliação. Primeiro vamos entender, o dicionário ele explica reconciliação como o restabelecimento de algo que não estava bom, uma briga, um recomeço. E na Bíblia ele tem um sentido também, a reconciliação, que tem a ver um pouco com isso. Como é que a Bíblia diz, meu amor? Isso. A Bíblia diz o seguinte, nós vamos ler lá em 2 Coríntios 5, 17 e 18. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, aí a própria Bíblia fala sobre reconciliar, né? Então, por meio de Jesus, na crucificação de Jesus, nós fomos reconciliados, ou seja, nós estávamos brigados com o Senhor, com Deus, e tivemos nossa restauração, exato, a nossa intimidade com Deus, a nossa amizade restabelecida. Isso. E assim, quando que nós brigamos, digamos assim, né, com Deus? Quando o pecado entrou, a gente, né, teria que trazer muitos versículos aqui para explicar sobre isso, mas toda a Bíblia fala que em um momento que foi lá no Éden, na pessoa de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo quando eles resolveram fazer aquilo que era a sua própria vontade. Então, quando o pecado entrou no mundo, nós rompemos uma ligação, um vínculo de um relacionamento com Deus. E Deus planejou, da pessoa de Jesus, restabelecer esse vínculo de ligação, de amor, de pai com filho, né, que nós tínhamos com ele desde o início. Quando Jesus veio, ele restabeleceu essa relação, né, através do ministério da reconciliação. E meu amor falou duas palavras muito interessantes, que é amor e pecado, né? Quem anda em pecado não anda em amor. São totalmente contrários, amor e pecado. E a Bíblia também diz, que nós vamos falar hoje, sobre as derivações de amor, né? Tudo aquilo que não é amor é pecado. E o pecado, a recompensa do pecado é a morte, né, meu amor? E isso quer dizer o quê? Que se nós pecamos, a palavra, a gente vai trazer um versículo, se nós pecamos, nós tínhamos que ter uma consequência do pecado, né? E Deus, quando Ele mandou Jesus, Ele não colocou sobre nós essa consequência. Ele não nos puniu. Não adicionou sobre nós o pecado, isso. A nossa culpa. Ele não nos puniu no pecado, pelo contrário, Ele pensou num plano que pudesse fazer com que a gente fosse recebido com presente, como um presente, que é a graça em Jesus, né? Nós só precisamos aceitar esse presente, para que a consequência não caia sobre nós. Vou trazer um versículo aqui, que está lá em 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando, né, não colocando sobre os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, nesse momento, quando Deus planejou, né, por amor, a nossa reconciliação com Ele, Ele mandou seu único filho. Por isso que a Bíblia, muitas vezes os pastores falam, a Bíblia fala assim, nos amou de tal maneira. Irmão, você já parou para pensar que você assumir a culpa de outra pessoa? Imagina agora pegar a culpa do mundo e colocar no teu único filho, né? Então foi este amor, a tal maneira. Ele colocou a culpa do mundo inteiro, todos os nossos erros e pecados, e nós estávamos na morte para que pudéssemos viver reconciliados, tendo a nossa amizade com Ele, por amor a Jesus. E é engraçado porque quando Ele fez isso, a gente tem o pastor falou isso esses dias na igreja, nós temos um diferencial, nós que temos a reconciliação com o Senhor, de Moisés, exemplo, né? Isso. Moisés, porque o Senhor permitiu, ele abriu o Mar Vermelho. Já nós temos o Senhor dentro de nós por meio da reconciliação. Agora, a reconciliação, a partir do momento que Deus deu o seu Filho para nós, para que fôssemos reconciliados, a reconciliação está disponível para o mundo inteiro, para qualquer pessoa. Exatamente. Porém, o que falta? Então,
a reconciliação está disponível para aqueles que aceitam esse sacrifício de Jesus, aceitam esse ministério da reconciliação. Não é só, eu estou salvo porque Deus já enviou Jesus para pagar meus pecados. Não é só ter esse entendimento na mente, né? É aceitar como uma verdade dentro de nós. Aí sim, a partir de então, somos alcançados por esse ministério. Exato. E nesse momento que nós somos alcançados por esse ministério, nós temos o Senhor dentro de nós somos habitat do Senhor, do Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia também fala que o Senhor falou, vocês poderão coisas ainda maiores do que eu, porque o mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor depois de 3 dias é o que habita em nós. Isso. Então olha que coisa incrível. Agora a gente entra numa outra situação quando a gente fala sobre isso, que é a santificação, né? E que a gente pode preparar uma palavra para falar sobre isso, que não está neste livro, mas é bem interessante. Isso. Mas voltando para a reconciliação, e o que mais que a Bíblia fala sobre reconciliação? Então, vamos usar o versículo de Romanos 6, 23, que fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então também diz que é um dom gratuito, né? É um presente. A vida. E aí, muitos, quando eu era mais jovem, né, eu entendia a vida como a vida física, né? Então, se eu não estiver com Deus, eu vou morrer e vou ser enterrado. Irmão, não é a morte física do corpo, é a morte do homem espiritual, como já falamos, né? Aquele que habita em nós, que é maior do que qualquer coisa no mundo, porque é o próprio Senhor, nós matamos ele, né? E é um dom gratuito dele também, por meio da reconciliação, por meio da crucificação de Jesus, essa vida que ele nos dá. Isso. Né? E Jesus, quando ele veio e viveu a etapa da morte e da ressurreição, não está aqui no tema também, mas é bom falar sobre isso, que quando ele morreu, ele queria simbolizar para nós, e quando a gente aceita esse ministério, a gente tem que ter esse entendimento, que ele morreu para o pecado, ele morreu para aquele velho homem, a natureza carnal do homem, né? Então ele estava representando ali que é necessário abrir mão, deixar essa natureza. E quando ele ressuscita com uma nova natureza, ou seja, um novo homem, uma nova identidade, novas atitudes têm que nascer quando Jesus ressuscita. Se a gente toma posse desse ministério da reconciliação, que é a morte e ressurreição de Jesus, a gente também precisa viver como ele viveu, morrer para o mundo e viver uma nova natureza. E quando a gente fala morrer para o mundo, a Bíblia diz o que é que pode, o que é que não pode, o que podemos continuar ou não. Irmão, às vezes tem coisa que você gosta, você tem que parar de fazer mesmo, porque você optou seguir a vida, né? E se tem alguma pessoa nesse mundo que você tem que imitar, imite Jesus Cristo. Isso. Essa é a única pessoa que você tem que imitar. E sabe o que é interessante? Quando a gente começa a ler a Bíblia, acho que isso é uma realidade para nós, né? Muito que eu tenho vivido na minha busca com Deus, é que quando a gente começa a buscar a palavra, a ter hábitos com Deus, da leitura, de forma muito leve, você lê todos os dias, você medita na palavra, deixa o Espírito Santo que habita dentro de nós quando a gente aceita Jesus, quando a gente deixa ele trabalhar em nós, a nossa velha natureza vai sendo levada naturalmente, não é nada forçado, eu não preciso, a partir de hoje, assim, de forma brusca, eu preciso só trabalhar Deus, apresentar para Deus aquilo que eu tenho dificuldade, e o Espírito Santo vai trabalhando em nós para que a gente vá sendo movido dessa velha natureza para uma nova natureza. Tem um dos livros que eu estou lendo do Kenneth Reagan, que é Os Novos Lineares da Fé, que diz exatamente isso. Irmão, primeiro, aceite o Senhor como seu Salvador. O resto, o Espírito Santo vai tratando dentro de você naturalmente. Não vai ser nada brusco, não vai ser nada dolorido, porque nada de Deus é assim. A parte mais difícil o Senhor já fez, que foi ir para a cruz levando os nossos pecados antes mesmo da gente ter nascido, ele já levou. O fato agora é só entender que o Espírito Santo, quando você aceitou o Senhor, habita em nós, habita em você, e ele te trata, ele te cura. E ainda mais, a Bíblia diz em algumas traduções disso, o Espírito Santo. Aí Jesus fala que ele tinha que ir para que aquele que vinha trazer a paz, aquele que fosse o conselheiro. Irmão, para pensar, se você, tudo que você vai fazer na sua vida tem um conselheiro que fala, faz não, faz, agora vai, segue para esse caminho que é meu. O Espírito Santo está assim. Então, quando você começa a buscar essa intimidade com o Senhor, como o meu amor falou, o conselheiro de Deus vai falando contigo de forma tão suave, e quanto mais intimidade você tem, mais você vai tendo essa voz clara em você. E quanto mais claro isso, mais ele vai te aconselhando. Aí de repente você recebe os dons do Espírito,
E esse conselheiro habita em você. Então, meus irmãos, hoje a gente fica por aqui, a gente vai falar do próximo trecho do livro, que é sobre cura. Isso. E esse tema é muito incrível. A gente tem alguns livros aqui que falam sobre cura, mas um pedacinho desse capítulo fala sobre cura. A gente deixa aqui um pedido para aqueles que ainda não aceitaram o Senhor. Irmão, procura uma igreja mais próxima, aquela que é mais fácil você aceitar. Chega lá num pastor e fala, olha, eu quero aceitar o Senhor. Aceita e recebe a bênção, porque naquela hora você já vai ter tudo lavado, passou, esquece, e vida nova. É um reset na tua vida. E a palavra está disponível, né? É só abrir a palavra. Você falou uma coisa muito interessante. No livro de Kenneth Reagan, ele fala que, às vezes, durante um culto, tem a unção da cura. Mas quando a unção não está lá, como é que é? Então eu não tenho cura. Não, a palavra sempre está disponível. E na palavra já te dá a cura, né? Isso. Então a palavra está disponível para vocês, irmãos. Espero que vocês gostem do nosso vídeo. Esperem que o próximo tema é cura. E vai ser bem legal. Fiquem com Deus. Até mais. A gente espera vocês aqui. Deixem o like e mandem seus comentários, que a gente tem conversado com algumas pessoas e tem sido muito bom. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.